Olá pessoal, começa agora o Bragcast, o seu mais novo podcast informativo e cultural. Nós somos aqui de Vilhena, Rondônia, e traremos a vocês programas semanais com convidados de diferentes segmentos. Eu sou Jéssica Rodrigues e estarei no comando das entrevistas. E para a estreia do Bragcast, traremos hoje Rodrigo Pedro Casteleira, popularmente conhecido por PC. PC é formado em Filosofia, mestre em Ciências Sociais e doutor em Educação, todos pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. PC também é docente junto à Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena. O paranaense de 40 anos se aventura ainda no mundo artístico com performances que acionam gatilhos sociais e nos fazem pensar. PC ainda se arrisca na escrita e tem como obra o livro Despregamentos e Táticas no Cotidiano narrado por travestis. PC, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. PC, fala um pouco pra gente do porquê do apelido, por que PC? Olá, saudações todo mundo, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês para fazer parte desse processo. Então, para quem me ouve agora, eu sou um homem de 1,85 m, eu sou uma figura magra, né? Tenho 70 quilos ali, com muita raça. No momento eu tô de cabelo cacheado, médio, uso barba, tô de óculos, 2 brincos de argolas quase do tamanho desse aro do microfone, tô com colar, um vestido, por incrível que pareça, resolvi usar um vestido que eu não usava por conta da pandemia, vou usar onde, né? Um vestido longo, sem mangas, por cima de uma calça jeans. O vestido é colorido, né? Com, enfim, umas cores aqui pretas, vermelhas e laranja. A pergunta sobre o apelido por incrível que pareça, tem a ver com o meu nome. Meu nome é Rodrigo Pedro Casteleira. Na 4ª série, no antigo primário, né, já que hoje a gente não fala mais assim, eu estudava com mais outros 2 meninos com o mesmo nome de Rodrigo. Então era, ficava aquilo, Rodrigo, qual Rodrigo? Então a gente tinha o Rodrigo Manso, inclusive um abraço, sabe-se lá Deus onde está este menino, o Rodrigo Romani e o Rodrigo Pedro, mas Pedro não é nome composto, é sobrenome também, é o sobrenome da minha mãe. Um amigo, o Christian, me passa a chamar então de Rodrigo PC. O Rodrigo fulano. Então a gente tinha o Rodrigo Manso, o Rodrigo Romani e o Rodrigo PC. Da 4ª para a 5ª série eu mudo de colégio, onde eu estudei de 5ª a 8ª, e depois o Rodrigo parou de existir como apelido. Eu virei só o PC. Carrego então este apelido, no começo eu não gostava por conta das conotações, mas eu acabei ressignificando também essas conotações, né? De bullying, de coisas de criança e tal, mas nada que fosse muito ofensivo, não naquele momento. Então me traz um momento de afeto, de carinho. Então tem gente que só me conhece como Rodrigo, então penso que é alguém geralmente mais distante afetivamente de mim, com exceção da família. Na família ninguém me chama de PC. E as outras pessoas me chamam de PC. A minha ex-orientadora de doutorado, professora Eliane Maio, inclusive, sempre esquece o meu nome, Rodrigo. É muito comum, foi muito comum isso durante a nossa orientação. As pessoas, você orienta o Rodrigo. Ela, não tenho nenhum orientando chamado Rodrigo. Não tenho. E aí a pessoa ficava insistindo, explicava, o PC. Eu só o conheço por PC, eu não lembro. Ela sempre fala, eu esqueço que seu nome é Rodrigo. E pra mim também está tudo bem esquecer o nome Rodrigo, mas lembrar pelo menos quem é o PC. Você sempre foi uma criança estudiosa, como você chegou na docência superior? Gente, não. Não fui uma criança estudiosa durante um período. Da 1ª à 4ª série eu fui uma criança estudiosa. Isso é inegável. Eu comecei a estudar com 6 anos no primeiro ano, na 1ª série antigamente. Então eu entrei com 6, porque naquele momento era permitido. Eu faria 7 no final do ano, outubro eu faço aniversário. Então naquele momento a gente não precisaria ter completado 7 anos para poder ingressar. Então eu entrei com 6 anos. Mas aí, como eu mudei de colégio, mudei de ambiente, era uma escola menor, de 1ª a 4ª, fui de 5ª a 8ª em Mandaguari, no Paraná.
Era um outro universo, né? Era uma escola com 2 andares, pátios imensos. Teríamos vários professores e várias professoras, muitas disciplinas. Aí eu não fui muito bem durante um bom tempo, até eu entender a dinâmica e também o receio. Eu era uma criança medrosa fora de casa. Eu sempre fui uma criança muito medrosa. Então não fui a criança excepcional quanto ao campo dos estudos, não. Eu sofri um pouco durante a quinta, a sexta série. Então algumas disciplinas para mim eram muito problemáticas. História era uma delas, olha só, por incrível que pareça, história era uma delas. Gradativamente eu fui entendendo que é isso. A ideia também de que a nota vai representar a excelência enquanto aluno, enquanto aluna, sempre me é preocupante, porque uma, um bom aluno, uma boa aluna, não é só a nota. Não é como a gente vê geralmente no ensino fundamental e médio, que a gente olha para a perspectiva do aluno e da aluna só pela nota. Hoje eu já percebo que não. Uma criança que tire somente 10 não significa que é uma criança cidadã. Que seja um aluno ou uma aluna com exercício de cidadania, com respeitabilidade, com compreensão dos outros sujeitos, dos outros corpos. Mas eu tive que amadurecer para entender isso. E aí eu via que algumas pessoas sempre disputavam nota e eu sempre pensava que eu tinha preguiça de disputar nota, porque eu não ia nem conseguir chegar perto delas. E eu falava, disputem vocês. Eu pensava, eu quero passar de ano, quero ter boas notas. Mas nunca foi isso que me motivava, né, num plano geral. Nossa, quero ser o aluno nota 10. Aí eu reencontro, por exemplo, um dos meninos que estudou comigo, ele tinha um irmão, eles disputavam notas entre eles e a sala como um todo. E daí a gente olha para essas pessoas e pensa, nossa, daqui a alguns anos verei essas pessoas lá, né? Lá, né? Onde é lá? Na academia, né? No ensino superior, parará. E não foi bem assim. Não foi. Aí eu fico chocado quando eu olho para trás e penso em alguns alunos, alguns colegas de sala e algumas também de notas excepcionais, mas que foram para outros caminhos, que não, por exemplo, o de uma docência do ensino superior. E como surgiu a escolha de filosofia na sua primeira graduação? Eu tô rindo porque minha vida é feita por acidentes. Bons acidentes, às vezes, né? Eu sou um acidente, afinal, né? Uma mulher de 25 anos que engravida de um rapaz de 19 anos, gente. Se não é um acidente, é o quê, né? Então eu costumo dizer que eu sou um acidente que deu certo. Tanto que meu pai e minha mãe ainda estão casados, né? Formam um casal, mas ele, quando soube, fugiu. Sim, né? O típico homem que foge. Depois voltou, enfim, e a vida seguiu. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito, durante ainda o ensino médio, eu queria muito ter feito psicologia. Era isso que eu queria como vida, como existência de si. Quero fazer psicologia. Eu falei psicologia, né? Ai, que falou. susto. Por que psicologia? Então, eu entrei nessa de achar que seria ótimo, fundamental, entender a psique humana e ajudar as pessoas e me ajudar. Hoje eu penso diferente, né? Porque um psicólogo não está ali para ajudar o sujeito, ele está ali para um apoio psicoterapêutico de outra perspectiva. Então a gente também tem uma visão muito limítrofe do que é o campo da psicologia. Então não passei, não tinha grana para poder fazer cursinhos, terceirãos. Né? Eu sou fruto mesmo e efetivamente de uma educação pública. Sou essa pessoa, eu nunca paguei um cursinho, nunca tive condições de pagar. Né? Não é porque, nossa, que ótimo, que meritocrático. Não, é para pensar que também é um recorte de classe não ter alguns acessos. Como colegas que faziam Kumon, não sei se pode falar o nome, né? Pode falar. Kumon, ajuda a gente aqui. Né? Kumon, patrocina. Patrocina. Ou outras escolas de língua que os meus colegas já faziam. Então eu não fiz nada disso. Eu fui usar o que a própria maquinaria do Estado dava, como ter feito o CELEM, que era um programa do Estado do Paraná. Então a gente estuda línguas modernas num contraturno. Daí fiz o espanhol, mas tinha escolas
no Paraná que davam alemão, francês, inglês, italiano. Mas em Mandaguari só tinha espanhol, e aí fiz o espanhol durante 2 anos, mas sou fruto desse meio mesmo, do que a escola pública dava e oferecia pra gente. Mas daí, como eu não conseguia passar na Universidade Estadual de Maringá, eu meio que abandonei. Falei, gente, não consigo. Né? Cheguei num limite que eu entendi que não era possível entrar na psicologia. Primeiro pelo acesso e segundo pela permanência. É um curso integral. Minha família não teria condições para me bancar. Não ia ter como mesmo. Fui trabalhar. Né? Na verdade, já trabalhava. Continuei a trabalhar, mas percebi que aquele exercício específico do trabalho era muito subalternizado para mim. Então eu ia ficar preso naquilo, né? Naquela estrutura. E eu não queria ficar preso naquela estrutura de trabalho. Falei, não, gente, não é isso que eu quero pra mim. É um corpo que não vai aguentar alguns trabalhos, ou é um corpo que depois vai ficar muito, né, debilitado por conta do trabalho esforçado. Aí resolvo tentar de novo e me organizar para fazer alguma graduação. Depois de 5 anos. Então eu fico 5 anos sem estudar. Fico 5 anos. Então eu retorno muito depois. Que foi outra crise também, pensar, nossa, eu deveria ter terminado e logo entrado numa graduação como os meus colegas. A gente acaba se usando e usando o colega como régua para nossa vida. E não funciona. Enfim, eu fiz a inscrição, peguei o caderninho ali de inscrição, mas não preenchi o curso. Eu fiquei esperando, não sabia que curso preencher. Eu preenchi tudo, menos a parte do curso. Foi em conversa com uma amiga que fazia psicologia, Patrícia, que ela me sugeriu, falou, por que você não faz filosofia? Eu acho que você vai se dar bem. E eu não tive filosofia no ensino, nem fundamental nem médio. O que eu conhecia era de lei, ou de conversas com ela. Então foi assim que eu entrei na filosofia, um feliz acidente. Fui cursar filosofia à tarde, que é outra coisa também peculiar. Então isso acabou me criando obstáculos para o trabalho. Eu tive uma grande ajuda familiar, um grande apoio financeiro familiar do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que era menor de idade. Nossa. E do meu irmão. Sim, minha irmã era jovem aprendiz e ela pegava a graninha dela, comprava todos os passes, os bilhetes ali do metropolitano para eu ir de Mandaguari a Maringá. Então eu tive todo esse apoio, tive essa estrutura familiar que me ajudou muito até eu conseguir concluir. E de onde veio a vontade dessa continuação? Mestrado, doutorado, até chegar na docência superior? Vem de um movimento político, para além do econômico de classe, né? Porque vamos ser sinceros, alguns acessos só são possíveis por conta também de uma graduação, de um diploma, de uma titulação. Eu já trabalhava no estado do Paraná como professor, primeiro como contratado, depois passo a ser um professor efetivo, mas quando eu fui efetivo eu já estava no meio do mestrado. Então eu fiz um mestrado durante um dos momentos mais difíceis para mim enquanto trabalho. Eu trabalhava muito, eu tinha uma carga exaustiva. Então eu trabalhava para o estado, eu trabalhava para uma faculdade municipal em uma outra cidade e ainda fazia o mestrado. Então era uma carga muito pesada. Mas eu fui levando porque eu precisava de dinheiro. Eu precisava ter as 40 horas aqui, mais não sei quantas ali, e ainda dar conta do mestrado. Então foi um momento mais pesado para mim, mas um momento também muito bacana de investigação científica no campo das ciências sociais. Então é o primeiro momento que eu vou a campo para poder trabalhar com travestilidade. É neste momento, por influência de amigos e amigas e grupos de pesquisas, que eu me enveredo pelas discussões dos corpos e das subjetividades travestis. E como você chegou a Rondônia, em especial à Universidade Federal? Então, é outro acidente. Bom, aqui não foi acidente porque eu tive que vir para cá e fazer esse processo. Mas antes disso, dando continuidade a esse modo, né, que você pergunta, por que você resolve dar sequência, né? Tinha até esquecido. Por que eu resolvo dar sequência?
Porque eu percebi que no estado do Paraná, e a maioria dos estados, a gente não tem uma gratificação pela titulação. Então, você, mesmo tendo feito o mestrado, mesmo tendo feito o doutorado, você não ganha um subsídio, né, substancial financeiramente para aquilo. Muito menos outras coisas. Então eu pensei, gente, eu já fiz o mestrado, fui pro doutorado. Falei, e agora? Eu vou continuar no ensino médio? Não há problema nenhum em termos um doutor, uma doutora no ensino médio. Não é essa a questão. A questão é que a gente não tem uma contrapartida do próprio Estado, ou da fonte pagadora pela titulação. Então a gente entra ali como um dado, porque para o Estado é sempre bonito aparecer, né, quantos doutores e doutoras temos, mas aí, em contrapartida a gente não tem esse subsídio, a gente não tem nem incentivo, a gente não tem uma bolsa, a gente não tem um desempenho salarial melhor para isso. Então eu termino o doutorado em 2018, isso em 2018, Dia 26 de outubro de 2018 eu defendo. Isso, dia 26 de outubro. Não esqueça, foi uma sexta-feira, porque no dia 27 de outubro é meu aniversário. Acho que é isso, se não me falha a memória. Então, não, já falhou a memória. Dia 25 eu defendo, que é uma sexta, dia 26, aí dia 27, que é um domingo, é meu aniversário. Então é nisso. Em 2019, o professor Emerson, que era aqui do campus de Vilhena, envia um edital de concurso aberto para cá. Eu já tinha esbarrado com um concurso, mas ele me manda, ele fazia o doutorado em Portugal na época, e diz, olha, eu acho que é uma grande oportunidade. Estudo o edital, vejo os pontos, tem uma ressalva muito bacana existente no edital, não é? Que diz que 2 vagas preferencialmente para pessoas negras, então é um atrativo, fruto das políticas públicas que a gente teve mais forte anteriormente no Brasil. E penso, me organizo e falo, é isso, eu vou para Rondônia fazer esse concurso. Também a outra peculiaridade em relação aos demais concursos, porque geralmente nos concursos públicos a gente vai, faz a prova e vai embora, espera o resultado, depois retorna para um próximo movimento, para a prova didática e depois a prova de títulos. Aqui não, tudo acontece na sequência, então não existe possibilidade de você vir e começar o processo e ir embora. Você tem que ficar até encerrar o processo ou você ser reprovado ou reprovado. Então eu fico aqui quase 3 meses, quase 3 semanas fazendo o concurso. Por conta disso, metade não veio para prestar. Você tem que pensar na organização do seu trabalho, organização financeira, e saber que tem uma pessoa próxima a mim, naquele momento, por aqui, que já tinha criado amizades e raízes afetivas, também foi um fator muito pontual. Então eu não chegaria aqui simplesmente sem nenhuma possibilidade de contato. Tanto que eu cheguei e fiquei na casa de amigos do Emerson, que hoje são meus amigos. Que cotas representa para você? Representa o mínimo do mínimo de sei lá, enfim, daquilo que o Estado, desde a sua origem no Brasil, deve para essas existências negras. Então a gente escuta ainda muitas pessoas criticando o sistema de cotas, mas a gente vive essa ideia de cotas ou de, sei lá, como as pessoas... Tem gente que chama até de facilidade, né? Desses programas há muito tempo. Desde o setor rural, como a gente tem facilidades, até passar por outros universos, não é? Então a gente tem cotas específicas para PCDs, a gente tem cotas específicas para pessoas negras, para pessoas indígenas. Então não existe num sistema de cotas essa organização de roubo de vaga de ninguém. Eu vou disputar com os meus pares. Então se é uma concorrência, se é uma vaga específica para pessoas que se autodeclaram negras, eu vou concorrer com elas, eu não vou concorrer com as universais. Aí tem gente que, mas a minha nota foi maior do que a nota do primeiro colocado negro, então ele roubou minha vaga. Se a sua nota foi maior dentro das universais,
Eu só lamento. Estude mais para você concorrer com seus colegas brancos e brancas. A gente está disputando entre os nossos pares. Não tem roubo de vaga. Não é? Ah, eu assumi a vaga, eu vou lá e roubo de você. Não, você não passou. Lide com fracasso, né? Mas a política pública ou esse movimento pelas cotas importa não só por uma questão econômica de reparação histórica negra no Brasil. Serve também como uma possibilidade de mostrar para outros sujeitos, negros e negras, que a gente consegue atravessar a cerca, sabe? A gente consegue romper, como a Viola Davis diz. Ah, mas a gente não vê papéis de mulheres e homens negros em situação de poder, né? Sempre como subalternizados. É porque não criaram esses papéis. Então, criem papéis para que a gente possa encená-los. Senão a gente não consegue chegar lá. Então não existe igualdade, né? Se não for desse modo. Rodrigo, como foi o processo de se descobrir negro? Como todo processo de descoberta é doloroso, não é mesmo? Por que é doloroso? Embora meu pai e minha mãe nunca tenham escondido a nossa negritude, e isso eu sou eternamente grato, principalmente meu pai, nunca escondeu da gente uma gota de melanina. Mas ele não nos preparou para um mundo, né? Um mundo racista. Então a gente sabia que era racializado, mas a gente não sabia como se defender. A gente não soube como se defender. Meu pai nunca nos ensinou uma prática violenta. De bater, de agredir, de voar para cima. Não tivemos isso. E ele também nunca nos preparou para, olha, vocês vão sair, vocês vão estudar e vão encontrar pessoas racistas. Se acontecer isso, responda deste modo. Não tinha. Então, nos 80, nos 90, a gente nem tinha esse tipo de discussão. A gente via no livro ainda a ideia de que um negro violentava o próprio negro, mas sem explicar a macroestrutura sustentando aquilo que é uma outra discussão. Uau. Dentro da universidade, assim que você assumiu, houve alguma situação, por você não ser um professor padrão? Situação de que tipo? Seja preconceito, seja vexatória devido à aparência ou algo do tipo? Querendo ou não, quando você vai para a universidade, é ridículo dizer, mas você espera aquele professor padrão, o branco mesmo, elitizado, formal. A camisa de botões por dentro da calça. E você quebra os padrões. Como diz uma amiga, a calcinha por dentro. Como é que é? A camisinha por dentro da calcinha. Isso. Ai, saudades dessa pedagoga, inclusive. Olha, não vou dizer que de vez em quando eu não flerto com esse tipo de estrutura, de usar a camisa, né, por dentro da calça. Já trabalhei em instituição privada do ensino superior em que a regra era clara, né, efetivamente clara, de tão branca que era, que a gente tinha que usar camisa, tinha que usar gravata e calça social. Eu preciso de dinheiro, não é, meu bem? Eu vou me vender? Vou me vender. Ok, beleza, vou me vender, mas eu vou dar um jeito sempre de dar uma subvertida ali, vou dar um jeito de tentar alguma coisa. Então, eu não tinha essas camisas. Porque tinha que ser lisa, porque era gravado, não é? Para videoaula, então tem que ser lisa, não pode ser determinadas cores por conta... Enfim, disso tudo do audiovisual que vocês sabem eu não faço ideia, mas não pode, tem cores que não podem ser usadas. Ok, entendi. Mas beleza, ela falou quais não podem ser usadas, não pode usar lisa, não pode usar quadriculada, aqui ali, nananana. Aí dentro disso tudo eu pensei o que eu podia usar. Aí fui lá e comprei uma camisa rosa choque, assim. Pá! Compro uma camisa rosa choque. E aí eu uso uma gravata também com umas letras mais rosadas. E aí eu penso sempre nisso, em como que eu consigo tentar ali dar uma contornada entre o que eles querem e entre aquilo que eu também quero dar uma infiltrada. Já como concursado numa instituição pública, a gente tem, de fato, um estatuto que a gente tem que seguir, sim. O Estatuto do Servidor Público Federal, cara. Maravilhoso, né? O mundo é estatutário. Nesse sentido. Mas lá não diz como nós temos que nos vestir. Lá diz que nós temos que nos vestir com urbanidade. Está lá. E aí eu fico pensando... Que é urbanidade? O que é urbanidade? Eu sou uma pessoa urbana, ouvi dizer. Né? Eu sou uma pessoa urbana. Então, dentro dessa perspectiva do que é urbano, é que eu me valho.
Porque eles também não podem ser... aí é que tá o jogo. Não pode ser coercitiva no sentido da indumentária, porque nós não recebemos para ter a indumentária, para a roupa. A gente não tem um cartão corporativo, tipo, vale paletó. A gente não tem, como outros servidores e servidoras públicas. A gente não tem. Se a gente não tem, a gente tem que usar o que a gente adquire com o nosso salário, sem ferir o estatuto. E eu não firo o estatuto porque eu me visto com urbanidade. Né? E aí, nesse jogo, é que eu sou isso que eu sou. Sei que eu vou chocar, mesmo que eu fosse de camisa, calça por dentro. Né? Sou uma pessoa com cabelo que cada dia está maior, uso barba, uso brincos. Então, eu sei desse choque, desse atrito do esperado pelo imaginário do que é um professor. Como você define seu estilo? Plástico. Eu queria ser mais audacioso, eu confesso. Queria ser mais audacioso, mas acho que até pela idade, pela preguiça, e também que teria que ficar garimpando e nananã. Então eu gosto de usar roupas que eu me sinto confortável. A real é essa. E aí mas eu também penso, eu vou usar isso, com aquilo outro, acabo fazendo esse jogo. Na universidade, só um momento eu acho que aconteceu de como é que eu vou chamar? De uma animosidade entre um professor, quando eu compus uma mesa em 2019 com outros professores e professoras. Tinha outro professor negro também, mas ele tem um campo da heterossexualidade, não é? E outros campos de atuação também de pesquisa. E eu não, eu pesquisei travestis, eu pesquiso questões relacionadas à sexualidade e gênero, negritude, hoje também me investigo coisas sobre branquitude e tal. Mas as perguntas ou as provocações que ele faziam em relação a mim eram muito diferentes, o tom do que era com os outros professores, sabe? E aí, sobretudo quando eu anuncio que nós temos uma assimetria entre pessoas não brancas e brancas no Brasil. Isso é um dado, um material, uma realidade posta. Que tipo de pergunta que ele fazia? Que te Não, ele incomodou? foi dizer que mas vários imigrantes vieram para cá e sofreram muito. Eu falo, eu sei, professor, que num período de migração vinda de Europa para o Brasil, várias pessoas sofreram. Eu tenho consciência disso. As mulheres ucranianas sofreram perseguições emblemáticas em Curitiba. Elas eram ridicularizadas, elas eram apontadas. Mas essas mulheres ucranianas vieram com nome e sobrenome. Elas vieram com passaporte. A minha gente, e é essa a expressão, a minha gente veio como uma mercadoria, com um número. Então eu não consigo levantar, por exemplo, de qual região de África que uma parte de minha ancestralidade veio. Isso me foi tomado. Eu no limite digo que sou brasileiro. E aí minha ancestralidade toda não. E também tem esse movimento que as pessoas não olham pra gente, né, nós pessoas negras, e não perguntam quais são as nossas ancestralidades. Não perguntam, porque para essas pessoas já também é uma materialidade dada. É uma pessoa negra, portanto, necessariamente tudo dela veio de África. E também não é correto, porque eu sou um atravessamento de outras etnias, outras raças, outros povos anteriores à minha existência. Então, né, eu tenho bisavó italiana, tenho bisavô português. Né? Sorte a minha, digo eu, que o fenótipo negro é muito mais presente no meu corpo do que os outros. Mas eu tenho outros atravessamentos. Mas o que me importa, e é o que eu carrego, é o fenótipo da negritude, é uma ancestralidade da negritude, e é uma ficção de mim mesmo constantemente. E aí é isso. Mas como é que foi a outra fala? Que eu falei, gente, a gente tem que ouvir isso e sorrir pro coleguinha, né? Porque a gente tem que ser urbano, né? Lembrando sempre, temos que tratar com urbanidade também os colegas e as colegas. Dizendo, mas como é que é? A África só chegou a ser a África por causa das influências de fulano. É sempre isso, sempre tem um mas quando nós trazemos os nossos posicionamentos. E a gente não faz isso com a maioria delas, não, o mas. E hoje se tornou muito comum essa ideia do racismo inverso. Em especial. O racismo reverso é uma... eu acho maravilhoso. Eu dou risada. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tá. E como foi você se descobrir uma bicha negra?
Aí a coisa vai ficando cada vez pior, né? Porque se descobrir negro é no contato com a outra existência, descobrir-se bicha também é por conta da outra existência. Nunca é agradável. As pessoas nunca apontam a diferença, o diferente, as particularidades com educação, com gentileza, com urbanidade. A questão é essa, não existe isso. Então, primeiro sou apontado como viado no espaço da escola, sem nem entender o que é essa categoria. Porque, para mim, ainda não tinha na minha mente gostar de um homem. Eu gostava de meninas, eu achava, porque eu fui educado para gostar de meninas. Mas eu vou entendendo processos de gostar, de afetividade, de sexualidade muito depois. Então, antes de uma criança se posicionar, as pessoas já se posicionam por ela, ou já a posicionam. E é isso mesmo no campo do gênero, como no campo da sexualidade. Quando uma mulher, sobretudo, está grávida, e ela diz, eu vou ser mãe de uma menina, né, que é uma posição cultural. Esse ser menina já constrói na família toda um enredo do nome, de como ela tem que ser, como ela tem que se vestir, como ela tem que se portar, com quem ela tem que se casar, quantos filhos e filhas tem que ter, porque tem que ter filho para ser mulher, babá. Esse desdobramento todo. Então já posicionam a mulher nesse sentido, e ela também, por conta de como foi educada, posiciona a criança. E o pai também posiciona a criança, aí tem essa cobrança, não pode deixar o menino fazer isso, não pode deixar a menina fazer isso. Já ouvi coisas muito curiosas quando adulto de por que as pessoas são homossexuais. Porque geralmente isso acontece. Eu ouvi de uma professora numa palestra. Ouvi dizer, é sempre isso, ouvi dizer que as pessoas homossexuais são assim porque viram o pai bater na esposa, né? Seu pai bater na mãe, e aí ele fica com aversão e daí ele vira gay. Eu falo, amada. Eu falei assim, amada, então você é o quê? Heterossexual? Ela disse, sou. Nossa, sua mãe devia espancar tanto seu pai na sua frente, né? E daí aquele choque, ela... Não, eu falei, então, me conta. Meu pai nunca agrediu a minha mãe física, mas nunca. E aí? Fala pra mim, sua mãe espancava bastante, né? Ela, não. Eu falei, e aí? Uma teoria mirabolante. Sempre. Eu falo, gato, tente responder por que você é heterossexual. Quando você conseguir chegar próximo da resposta, você vai entender que nem precisa perguntar pra mim. Você já entendeu a dinâmica. Então, descobrir-se bicha, né? Primeiro, viado, que é o que os colegas falam, que isso tudo vem de casa, é a primeira marcação que a gente sofre, que a gente recebe. A Meg Hayara, que esteve na minha banca de doutorado, que é uma amiga, uma pesquisadora, travesti, negra, professora universitária, fez uma pesquisa sobre isso. O que é esse afeminado, essa bicha, esse viado no espaço escolar? É sempre o verme, o esquisito, o diferente, mas ele é posicionado antes de se posicionar. Então eu vou me entender como bicha muitos anos depois. Porque primeiro eu passo por isso e depois eu passo, sou gay. E aí o gay pra mim não dá conta. Porque gay pra mim é uma categoria política, sim, mas ela fica numa categoria mais higiênica, higienista, né? Eu sou gay. Ou, eu sou homossexual, eu sou homoafetivo. Pra mim tudo bem que vocês usem essas categorias. A questão pra mim é outra. Porque quando alguém diz, você é bicha, né? Eu falo, sou, e aí? Trava de novo da tela azul. Azul para menina também. Então trava as pessoas, porque daí não tem mais o que perguntar. Acabou, ruiu ali a expectativa daquele sujeito. E como foi esse processo de aceitação dentro de casa? Sempre uma desgraça. Ai, meu Deus. Gente, é isso, né? É um pai e uma mãe, fruto dos anos 60, fruto dos anos 70, que cresceram. Então, o choque do meu pai, né? Porque é isso. A minha masculinidade... somos gays, somos bichas, mas temos masculinidades. A minha masculinidade é minha. Mas o meu pai, com essa ideia de que eu sou uma parte dele, pai, eu não te devo nada, quero dizer, se deixar bem claro, né? Parte dele é como se eu ferisse a masculinidade dele. Então, por um bom momento, ele achava que eu dizia que era gay para confrontá-lo. Eu falo, gente, olha a ideia da pessoa. O atrito que a gente tem geracional, para ele, entre outras coisas, para ele, eu resolvi inventar que era gay
Pra confrontá-lo, gente, é muita audácia, né? Da pessoa, é muito narcisista isso, de achar que eu tô fazendo isso pra ele. Pra confrontá-lo, pra enfrentá-lo. Eu falo, gente, olha, eu devo ser um personagem que vivo muito bem, né? Tá, hoje, no momento, sigo no personagem. Mas quem é que quer ser vítima de homofobia, de lâmpadas na cara, de ser espancado na rua? Né? Não é isso. E também não quero dizer com isso que gostaria de ter sido heterossexual. Também não é disso que se trata. Mas a aceitação do meu pai foi péssima. Né? Diferente da minha irmã, diferente do meu irmão, diferente da minha mãe. Minha mãe ficou abalada, ela foi entendendo algumas perspectivas. Então temos um relacionamento até hoje maravilhoso. Sempre foi para minha casa, sempre dormiu comigo, meu antigo companheiro, em casa. Então sempre foi muito tranquilo. Mesmo com os meus irmãos, meu irmão e minha irmã, sobrinhos, sobrinhas, isso nunca foi uma questão, né? Nunca foi uma questão. Agora o meu pai foi. Então ele passou a separar o Rodrigo em duas pessoas. O Rodrigo viado, o Rodrigo bicha, que para ele, né, uma coisa que não era para ser dita, e o Rodrigo trabalhador estudante, né, da graduação. Então eram dois Rodrigos, assim. E para ele estava tudo bem ver assim. E eu não sou assim. Eu sou isso tudo junto. Hoje é mais tranquilo, depois de muito tempo, depois de muita discussão. E, né, chegar a ponto de dizer, olha, meu querido, você tem um problema, não eu, você lide com ele, vai se tratar, vai fazer alguma coisa, quando estiver pronto eu tô aqui. Você passou por aquele período do armário que muitos relatam? Olha, eu não sei bem, né? Pensando nisso hoje, se eu estive no armário, porque essa ideia de assumir eu acho muito delicada também, mas eu anunciei em... Pesado anunciar também. Pesado anunciar. Parece que, tipo, porque nós, enquanto héteros, não temos que anunciar e reafirmar nossa sexualidade. A gente só é. Por que isso com homo? Ou trans ou qualquer Exato. outro? Eu digo anunciar porque meu pai perguntou, né? Ele chegou e perguntou e eu falei sim. Assim, e aí foi o caos. Mas ele chegou e perguntou. A pergunta foi em 99, então imagina, eu tinha 18 para 19 anos. Então eu não vivi a experiência do armário efetivamente, ou talvez tenha vivido e nem me dado conta. Você tentou se relacionar com mulheres? Porque tem essa fase que você quer se redescobrir. Eu me relacionei com... Sim. Eu namorei 1 ano e pouco. Uma mulher e tal. A gente se deu super bem durante muito tempo. 1 ano, enfim. Mas não era uma relação saudável. Porque, no caso, eu acabaria criando duas pessoas infelizes, né? Você ia ter que performar algo que não era assim. Né? E feliz, e em contrapartida também poderia deixá-la infeliz. Como a gente percebe que existe, não vou dizer que aconteça em Vilhena, mas também não vou dizer que não aconteça, dessas relações sociais em que o homem se sente na obrigação de casar com uma companheira, mas continua com casos extraconjugais com outros garotos e tal. E aí você tem ali uma dimensão em que várias pessoas estão infelizes. Uhum. E nessa equação do homem que vai para fora e a mulher que fica dentro de casa, é a mulher quem sofre mais no campo social, né? Porque é ela quem fica. Ela não vai fazer esse mesmo movimento do marido da mesma forma que o homem faz. E aí eu não queria jamais estar nessa dinâmica. Né? Então, ela que seguisse a vida dela, eu fui seguir a minha. Mas pensar em como ser um homem é muito mais confortável, não é? Do que nessa equação toda ser uma mulher. Afinal... Como para ela seria, ou responder isso, como foi Rodrigo terminar com você e dizendo que é gay? Com certeza foi um sofrimento, foi um choque, né? Um sofrimento. Fazer ruir todo um processo criado pensando numa perspectiva de casamento futura, de família e tal. Não é gentil, não é confortável. Não é confortável. Você teve alguma válvula de escape enquanto você estava se redescobrindo nesse processo? Algo que você se jogou de cabeça? Falou, eu vou fazer isso para tentar ter uma ascensão, quem sabe assim, aceitar ou me redescobrir?
no campo da sexualidade? Também, No quê? ou na vida profissional, você focou mais em estudos ou em trabalho para tentar se ascender e poder ser quem você realmente é. É trabalho. Sempre. Isso é tão doloroso, não é? Eu acho muito doloroso a gente ascender socialmente ou em determinados campos por conta exclusivamente do trabalho que você tem que correr 3, 4 vezes mais para às vezes ficar na mesma posição, né? E seguir adiante mais ainda. Então como eu disse, eu percebi que a minha possibilidade de ascensão era via estudo. Eu fui estudar, fui trabalhar e fui dando essa sequência. Tanto que a família nunca... E aí tô pensando na família, não na família nuclear. Tô pensando tios, tias, primos e tal. Todo mundo já sacava. Todo mundo então já sabia que eu... Né, na graduação eu já era o Rodrigo viado. O PC viado. Feliz da vida, cada um com a sua vida. Mas tem essa coisa, né, não dita na família, não dita na escola, não dita na sociedade, em que nós também queremos falar das nossas dores, dos nossos afetos, das nossas separações. Então ninguém da família fala assim, e aí, está namorando? Como é que foi? Vocês terminaram? Você está precisando de uma ajuda? Não tem, sabe? Não tive isso. E eu não conheço, raramente eu ouço alguém narrar isso, alguém dizer, olha, né, em casa é tranquilo, meu pai perguntou de fulano, não sei o que, me apoio. Não tem isso. Então a minha família me via como estudioso. Lembrando que eu nunca fui o estudioso. Eu gosto de estudar, mas não sou a pessoa pirada na nota. Então eu chegava nas reuniões de família, se eu era o primeiro a chegar antes do meu irmão e da minha irmã, era clássica a pergunta. Era clássica. Rodrigo, oi tia, não sei o que, você tá bem? Então, seu irmão tá namorando fulano ainda? Tá, eles vêm. E sua irmã tá namorando fulano ainda? Tá, eles vêm. E você, estudando bastante? Sempre. Ninguém nunca perguntou se eu tô namorando. E logo tia, né? Porque é a pergunta clássica de Natal. E os namoradinhos? Nada, eu queria ter essa tia, né? Essa tia. E aí, Rodrigo, pegando muitos boy, como é que tá? É o terror dos boy, que jamais fui, né? Terror do boy. Mas enfim, e aí não tive, eu nunca fui lido nesse espectro. Mas daí quando eu resolvo usar a bicha como categoria, usar bicha preta como categoria, aí é outro choque pra família. E aí aquela coisa, meu Deus, né? Cleusa, você viu o que seu filho posta? Ney, né? Nome de pai e de mãe, Cleusa, Ney. E aí eu falo, mãe... Porque minha mãe fica extremamente chateada, ela fica muito ofendida. E ela sabe que eu não gente... Não tem por que se Ela não tá nem importar, aí, né? E eu falo, mãe, peça pra falar comigo. Fala com o Rodrigo, ele é adulto, não mora comigo, eu não sei da vida dele. Sabe, mãe, fale isso, fala, não sei, fala com o Rodrigo. Então ela ficava muito chateada e eu sempre dava um jeito de falar assim, mãe, essas pessoas não pagam nossas contas, a gente não deve absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente deve o respeito, mas a gente não tem que dar satisfações. O Rodrigo fez uma foto assim, assim. Pergunta pro Rodrigo. Fala assim, eu não sei do trabalho dele. Pergunta lá pra ele. Pois tinha uma vez, quando eu resolvi começar com essa coisa do nu, em 2015... Ela encheu o saco da minha mãe primeiro, aí quando eu fui visitar meus pais em Curitiba, ela olhou pro meu pai e perguntou, daí você tá sabendo que seu filho tá tirando foto pelado na rua? E aí ele olhou pra mim e falou, é mesmo, Rodrigo? Eu falei, é mesmo, pai. Ele, a próxima vez você me chama. Eu falei, tá vendo, tia? Tipo, né, mana, vai cuidar da sua vida. Ninguém tá pouco preocupado com o Rodrigo fazendo isso. Rodrigo, você acha que a questão da sua sexualidade impulsionou bastante no tema do seu livro? O que motivou essa escolha? Olha, sim. Motivou. E aí eu nunca vou me igualar à categoria de travesti. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. É um sujeito cis falando sobre a categoria de travestis, né? Porque a minha ideia era pensar no campo da educação, essa coisa de passar pelo sistema prisional, mas não marcá-las como nem criminosas, muito menos violenta e muito menos deixar aquela coisa pesada, sabe? De, nossa, travestis no sistema prisional e aquela coisa negativa, né? Aquela coisa
obscura. Não, tanto que o livro nem é pra ser, né? Um livro rosa, Ele é lindo. que é difícil, segundo a capista, pessoas escolherem cores assim, e eu não sabia, mas a maioria das capas são azuis e brancas. E eu fiquei pensando, gente, é verdade, né? A maioria dos livros sérios são azuis, brancos, escuros, e eu não queria isso. Mas aí eu penso numa categoria de margem, porque travestis estão na margem, gays estão na margem, né? Bichas estão na margem, pessoas negras estão na margem. Então, da nossa mirada da margem para o centro, é onde eu olho para essas travestis com mais proximidade. Onde eu olho para elas e penso, é daqui que a gente vai ir para cima, é daqui que a gente vai para cima, é daqui que a gente vai também para o centro. Né? Porque a margem também faz parte do todo. A diferença é que a gente é empurrado e empurrada. Então, esse âmbito da sexualidade, né, da minha compreensão de sexualidade, me posiciona, e eu também me reposiciono em proximidade às travestis. Mas nem todos os gays são assim, nem todos os homossexuais são assim. Então a gente ainda... Gay Minion. Né? Não tem como. E aí tem gays que são misóginos, tem gays que são machistas, tem gays que são transfóbicos, sabem? Gordofóbicos, lesbofóbicos. Eu falo, mana, né? Mano, não, mas são esses processos. O livro, foram quantas entrevistadas? Do que se trata? O que você tentou mostrar dentro deste livro? A minha grande sacada não, né? Que não foi grande coisa nenhuma. Mas a minha ideia, meu objetivo ali era tentar dar a essas mulheres, essas travestis, dar não, né? Que eu não dou nada, mas enfim, ouvi-las e verter isso para as pessoas que pudessem ler os livros também. Tentando perceber como elas criam escapes no cotidiano. Porque a gente sempre tem também uma narrativa heróica, seja de gays, seja de travestis, seja de mulheres. Aquele feito heróico, único e que ela fica demarcado. Legal? Mas e o cotidiano? É o cotidiano que a gente é feita e feito constantemente. É ali no ordierno, no dia a dia, nessa mesmice ali corriqueira. É isso que eu queria entender. Como que era esse cotidiano no sistema prisional e quais eram as táticas que elas se valiam, quais eram os planos que elas articulavam para ter uma qualidade de vida de si como travesti no meio de um bando de homens, sabe? Era isso que eu queria capturar. Qual que era a educação, né? Como o Silvio Galo vai dizer, com uma escrita deleuziana, que educação menor é essa? Que elas se valem ali, escorrendo pela grande educação para dizer, beleza, eu tô aqui, mas vocês vão ter que olhar para mim e entender que é uma travesti que está transitando pelo sistema prisional. Você percebe que elas querem essa segmentação junto com mulheres ou com homens? O que chama atenção nas histórias? Eu entrevistei 5 para o livro eu só coloquei 4. Uma eu acabei suprimindo por conta de que ela não foi presa, ela foi detida e passou algum tempo na delegacia. Sim. Então, para a tese fez super sentido e para o livro eu resolvi suprimir. Depende, é muito variado. 3 acham que está tudo bem ter uma ala específica para travestis ou uma ala junto das mulheres, por assim dizer. Agora, uma que dá o tapa na cara, porque a gente pensa nisso, né? O corpo dela ali, feminina, vai para ala feminina. E ela diz, eu não quero ir para uma ala feminina, eu não quero. É mesmo? Por que você quer? Porque eu não vou ter homem. Então, ela estava cercada de homens e é um campo de desejo, é um campo para essas relações de afeto, enfim. E ela falava abertamente, eu fiquei muito bem, fui muito bem cuidada nesse sentido ali, desses afetos e do campo do desejo. E ela falava, não, para mim não tem que ter uma ala específica, não. Então a gente tem já algumas alas, alguns pavilhões em alguns sistemas no Brasil, Nordeste tem, acho que tem uma no Rio Grande do Sul que tem. Então tem essa discussão, essa disputa também. Porque tem a disputa entre as mulheres cis e as travestis, se é que essas mulheres cis vão aceitar, também vão querer, que é uma outra pauta feminista. Se as travestis necessariamente querem ir também para esse sistema, como que o sistema está
operando e opera também para o respeito desses corpos travestis, porque não é para cortar cabelo, e a gente vê essa incidência de raspar o cabelo dessas travestis para tentar apagá-las como um corpo feminino. Quais são os principais cuidados e vaidades que ela tem lá dentro? Você percebeu? Que é pra tá marcando essa sexualidade, que é tão importante. Cabelo, roupa e sobrancelha, né? Fazer a sobrancelha ali que elas quebram o aparelho de barbear para pegar a lâmina e fazer a sobrancelha bem fininha. Mas como tem também uma regra de vestimenta no sistema prisional, camiseta, calça, short, bermuda, enfim, elas diminuem, né? Elas cortam uma manga, dão uma diminuída para mostrar um pouquinho da barriga. Elas vão no limite, sabe? Né? No limite da urbanidade permitida no sistema prisional. Ela vai ali, aqui então dá uma, né? Porque não entram, vários produtos não podem entrar. Né? Então elas usam o que pode entrar, como elas conseguem articular. A gente sempre pensa num sistema prisional muito ficcionado no que filmes mostram, novela mostra, mas do modo como elas desenham é uma outra perspectiva mesmo, de disputas internas, disputas por territórios. Isso, ok, a gente já viu em várias narrativas fílmicas, mas tem outros atravessamentos, né? Como grupos que são fundamentalistas cristãos, que operam no campo da criminalidade. Daí é sempre um conflito, né? Gente, mas como é isso, né? É uma organização de controle, de vigilância, de contravenções, ao mesmo tempo que é evangélica e fundamentalista, sabe? E aí é isso. A ponto de que se chamam de irmãos, né? Uma das travestis narram. E aí eles têm discussões enormes, mesmo por conta das travestis lá. Nessas personagens, elas são submetidas à raspagem de cabelo? Como é esse processo para elas? Se horrível, doloroso, né? Triste, porque uma das marcas sociais que a gente tem de feminilidade é o cabelo comprido. A menina tem que ter o cabelo comprido, então há uma cobrança. Então, o primeiro ponto, um dos primeiros pontos para uma travesti é a marca do cabelo. É essa coisa de deixar o cabelo crescer, se não tiver peruca, não puder usar um aplique. Então, é muito violento e também um ato de violência ao raspar o cabelo. É violento porque violenta a identidade dela e se transforma num ato de violência porque quem vai raspar o cabelo delas faz com muita brutalidade, de propósito. Então elas tentam ali encontrar uma outra travesti, ou pelo menos uma pessoa mais simpática, mais afetiva, para que uma raspe da outra. Olha isso, mesmo sem se conhecer. Chega a ser afetiva, porque pôr-se no lugar, né, é importante. Rodrigo, por que não a negritude como tema? E sim travestilidades? Que é o mais próximo. Geralmente a gente pula para uma pesquisa para o mais próximo. Era pra ser. Eu também não posso falar muito porque eu fugi do meu. Mas estava próximo. Tava próximo, é verdade. Então, era pra ser, né? No mestrado, discutir questões de negritude. De fato, sempre que eu visito esse lugar da memória, eu entro em conflito. Sempre. Pra mim, o livro é um conflito, né? Ter estudado travestis no mestrado e no doutorado é um conflito gigantesco para mim até hoje. É por isso que eu quis terminar e falar, não vou mais fazer o campo de discussão de travestilidade que não me compete. Não era para mim, né, ser esse tipo de perspectiva, mas tem uma amiga travesti, um beijo Naomi, que diz, bom, se você se nega, eu vou te chamar de transfóbico. Não começou? Ou Lua Lambert, que é uma outra pesquisadora travesti, diz, antes ter um cis discutindo travestilidade como a gente sabe, do que um outro falando porcaria. E aí é isso, a gente entra nessas zonas, né, de se não tem alguém para falar de modo positivo, que seja eu naquele momento, mas se tem uma travesti para falar, eu me calo, escuto. É essa a perspectiva. Da mesma forma que pessoas brancas são chamadas para falar sobre negritude. Racismo é um problema estrutural, é um problema de toda a sociedade brasileira. Para indígenas, pessoas brancas, pessoas não brancas, pessoas negras. Então, na falta, na inexistência, a gente vai chamar as pessoas que são parceiras para falar.
né? E aí a negritude eu não dei conta de discutir por conta da proximidade mesmo, do objeto ser negro, né? Era muito sofrimento, foi um sofrimento para mim. E aí hoje me gera sofrimento não ter discutido aquilo naquele momento. Por conta disso, como eu venho da filosofia, essa coisa da distância, né? Vou ter que estudar conceito. Distância do objeto. Distância do objeto, conceito nem a gente. E aí eu resolvi para ciências sociais. Nas ciências sociais a gente vai chegar próximo do sujeito, do corpo, né? De ouvir a pessoa, cheiros, sabores, essa coisa toda, narrativa. Então eu não quis ir para o campo da narrativa sobre negritude, porque para mim ia disparar coisas que eu não estava pronto naquele momento. Então eu me afasto. É um afastar proposital. E aí eu acerto contas comigo mesmo depois. Antes de entrar para o doutorado, eu já tinha acertado contas comigo. Mas eu quis dar sequência no campo de estudo. Então, primeiro eu trabalhei com o processo de envelhecimento sobre travestis, narradas por travestis jovens. E aí eu quero entender essa outra perspectiva de educação, né? Como que elas ressignificaram ou criaram posicionamentos e reposicionamentos educativos no sistema prisional. Por isso que eu fugi. E como você cai no campo de performer? Como surge isso? E, querendo ou não, você acha que as suas obras, elas são as pazes com a negritude? Falar de negritude? Pazes, deboche, acerto de contas. E, nossa, o que Rodrigo quis fazer com isso? Não tinha mais nada pra fazer, né? É outra coisa, gente. É outro reposicionamento. Desde um tempo ali da minha infância, eu quis trabalhar com arte. Eu quis ser um artista. Verdade é essa. Eu quis ser um artista. Queria fama, queria glamour, queria dinheiro. Não tenho nada. Não tem glamour, não tenho fama, dinheiro eu tô juntando agora. Mas eu quis ser um artista, então me interessava muito o teatro no ensino fundamental, mesmo no ensino médio. Mas aí, né, a gente tem uma estrutura castradora. Meu pai dizia, artista não dá futuro, artista não dá dinheiro, isso não é coisa de homem, né? Aquela marcação. Ai, nossa, gente, é isso, né? É sempre um acerto de contas também com a família. Então, beleza, eu suprimi isso. Fiz coisas na escola, fiz coisas paralelas à escola. E saí disso. Vou para um grupo cristão, continuo nessa coisa de fazer teatro, e também parei, né? Mas meu desejo era ter feito teatro, era ter feito mesmo uma graduação em teatro. E aí fui incentivado por algumas professoras, e aí eu pensava, nossa, eu realmente poderia fazer isso como pra vida, né? Não é nem pra grana, é pra vida. Artista não... São poucas pessoas que ganham grana no Brasil com arte especificamente, né? Artista, então... E beleza, né? Mais uma vez um fracasso conquistado, Rodrigo. Não foi, né? Não foi. Fui para filosofia. Durante o processo de graduação, eu conheci Priscila, uma amiga, uma irmã, que me convida para participar de um grupo de danças, de folclore da universidade. Daí eu falo, nossa, né? Volto de novo para essa vertente da arte, da dança. Fico 5 anos, amava, né? Amo dançar, amo fazer aquilo. E aí saio do grupo também, por questão de tempo, de trabalho, de outras demandas da vida. Então lá durante esse grupo eu conheço uma outra artista, né? Chamada Ludmila, que é uma professora de lá, do departamento da Universidade Estadual de Maringá. Então a gente se conheceu, tipo, oi. A gente passou a se seguir nas redes sociais, mas a gente não tinha contato assim próximo, não. A gente se esbarrava em eventos culturais na cidade. A gente literalmente se esbarrava e falava, e aí, beleza, trocava meia dúzia de palavras. E disso tudo foi nascendo uma amizade fantástica. A gente é super... Foi a primeira amiga a me visitar em Rondônia. Nossa. Foi a primeira. Ela veio para passar um tempo aqui comigo em 2019. Foi a primeira, sabe? A primeira. Foi a Ludmila. Então, é praticamente a última amiga a conhecer em Maringá.
E a primeira a vir aqui. Ela fez só pra isso. Não vou, tipo, tô passando, vou pro Acre, vou dar uma... Não, gente, não, ela vem me ver. Vem me ver. Em dado momento, como ela dava sempre essa disciplina de performance, discussão de performance com as turmas dela, ela elaborava festivais dentro da universidade. Festivais pequenos e muito potentes para performar pelo campus. O campus da UEM de Maringá é muito bonito. Ele é bonito, ele é arborizado, né? Ele é bonito. Eu falei, Lud, eu acho massa isso, hein? Ela, por que você não faz? eu vou fazer? Ela, eu acho que você super se daria bem fazendo performance. Eu falei, mas eu não sei o que fazer. Ela, é assim que funciona, a gente não sabe o que vai fazer. A gente vai pensando ali na partitura, a gente vai amadurecendo e depois a gente vai construindo. Porque na dança você tem um ritual, passos, coreografia, nananã. No teatro a gente também trabalha com isso, com esse compasso todo. Mas na performance a coisa é mais plástica, né? Mais aberta, mais livre. Então, eu aceito o convite. Então vejam que na minha história as mulheres é que me deslocam dos lugares. Para graduação, para performance, para isso, para aquilo. São elas que acabaram me deslocando. Então, boa parte do que eu sou, eu devo a essas mulheres que foram me dando esses toques, esses tapas na cara, esses reposicionamentos. Então eu participo de um primeiro movimento ali, de um chamado Festival de Apartamento, que aconteceu em alguns estados do Brasil, organizado pela Lud, pelo Rodrigo e por mais uma pessoa que eu não me recordo o nome. Então, nesse festival de apartamento, que foi na casa dela, no quintal dela, e nos cômodos da casa dela, vieram pessoas de várias cidades do Paraná e de outros estados também, porque ele era um festival marginal, mas bem respeitado. Diferente do teatro, que tem uma estrutura, às vezes, muito rígida e fixa e tal, a performance não, ela é da margem mesmo. A gente trabalha com outras perspectivas e, como a gente diz, a gente não vai ficar rico fazendo performance. A gente não conhece um performer rico, não conhece não. Mas a ideia da performance é você criar uma narrativa, uma provocação para quem está perto, para quem assiste. E essa provocação pode ser divertida, pode ser nauseante, ela pode ser aflitiva, tudo depende de como você quer fazer isso se verter no outro e na outra. Então eu uso esse elemento da performance para narrar dores, aflições, provocações que eu vivenciei. Para isso que eu uso a performance também. Quantas obras são e qual você mais gosta? Minha nossa, eu não sei, eu nunca lembro. Porque depois com essa pandemia, né? Como é que se performa, né? Na pandemia, presencialmente, a gente não performa. A gente acabou... No máximo por vídeo. Por vídeo. Então, que é um outro recurso que eu acabei aderindo, essa coisa de vídeo performance. Mas também eu faço pensando que estou fazendo ao vivo. Então, eu não gosto de editar. Nesse sentido de gravo e vou criando, porque daí pra mim já não é mais vídeo... Bom, pra mim, né? Mas enfim, eu gosto de uma linguagem contínua. Chego, faço, gravou, acabou, tá feito. Eu acho que eu nunca refiz, porque eu não gosto de refazer. A essência, né? E também tá tudo bem refazer, mas eu não gosto de refazer, eu tenho preguiça. E também gosto dessa coisa de... Né? Tem ruído, tem sujeira, eu gosto, né? Bruto. O bruto ali. Eu gosto disso. Então, de performance mesmo, presencial, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 performances que eu fiz. Eu sou muito novo na performance. Eu sou um artista jovem, embora não seja uma jovem pessoa. Enfim. Então, 5 performances que eu tenho ali, que eu já fiz presencialmente. E uma vídeo performance, que é um meu xodózinho, que foi feito aqui em 2019, no final do ano. E esse trabalho já foi apresentado em Festival de Portugal, no Festival do Reino Unido, e está no Museu
paranaense em exposição. Então, Do que se trata? o nome é Agrocorpus, é um trabalho em que eu trago narrativas do universo agrário, de destruição, dessa ideia de um corpo negro que vai se fundindo com o próprio espaço ali, porque é um vídeo contínuo, ele tem acho que 26 minutos na sequência, sem cortes, sem filtros, sem edição, como vai dizer a Linda Quebrada, só água e sabão. Então ali, ó, né? E aí o sol vai se pondo, a coisa toda vai acontecendo, porque eu queria também essa coisa do sol na cara, de torrar ao sol. Então eu tento criar camadas de narrativas coloniais, em que tem, primeiro, um território que já foi destruído, já foi mexido pela mão, né, a mão agrária, um corpo negro que não era para estar ali, porque diferente da população que migrou de Europa para cá, a gente não veio porque a gente quis, né? Então é um corpo que é colocado para trabalho. Sim. Ao mesmo tempo que eu crio essa coisa também é um corpo que veio sem ter querido vir, junto de um território que foi explorado sem que as pessoas que aqui viviam que quisessem essa exploração, né, que é a comunidade indígena. Então eu tento criar essas múltiplas camadas com o Agrocorpus. Que Das é um trabalho que eu presenciais, gosto. qual foi a sua primeira? A minha primeira é carne imprópria, acho que é carne imprópria para consumo, eu acho que é isso. Pensando também ali que já coincidia com o álbum da como é que é, gente? A Mulher do Fim do Mundo. Olha, a gente lembra do título e a gente não lembra da Elza Soares, maravilhosa. Que essa coisa, a carne mais barata é a carne negra. Eu quis pegar esse elemento ali e trabalhar com ele no festival de performance. Como que é uma carne negra é a carne mais barata para consumo humano. Então, nisso, as pessoas... Eu tinha uma placa de papelão com dizeres e as pessoas iam executavam o que estava no papel escrito. Até eu ficar nu e depois me embalar com plástico filme para segurar carne negra, carne imprópria para consumo humano. Uau, bem pesado. E qual o seu trabalho recente que você está divulgando nas suas redes? Trabalho recente. Isso. O trabalho recente, o último, muito fresquinho, nasceu de uma palhaçada, né? Então, nasceu do deboche. Eu tenho me interessado por uma categoria falocentrada, né? Nós somos uma sociedade falocentrada, nessa coisa do falo, poder, o macho, blá, blá, blá. E aí eu criei um neologismo de um falo-terrorismo, de um falo-tecnoterrorismo, um falo-cis-tecnoterrorista, né? Essa coisa toda. E vou acoplando esse falo, esse dildo, em fotos que não fui eu que tirei. Então eu pego foto ali Colagem. e colagem, a bricolagem bem ordinária, bem ordinária. Não sou um mestre da manipulação digital. E nem quero, porque eu quero que mostre mesmo que aquilo... Gente, ele colocou isso aqui. É isso mesmo, eu não quero disfarçar. Eu quero criar um contorno. Então daí, nisso, eu seguindo uma página, duas páginas de deboche nas redes sociais... A gente não pode falar nome, né? Pode falar sim. Bom, enfim, né? Inspiração. A Vida de Tina e New Memzeu. A Vida de Tina, não sei se vocês já viram, é uma página ali, um perfil de deboche entre duas amigas, que uma encena e a outra dubla a que está encenando. Então, e é uma coisa engraçada, tem uns confrontos ali, tem uns toques ali que eu acho interessantes de provocação social, cultural. Elas lançam uma chamada para criar um vídeo, que depois esse vídeo iria para o New Memzeu, né? Que iria para lá, no acervo, como elas chamaram de o primeiro museu virtual do mundo, né? Nesse sentido, no puro deboche. Gente, Brasil é isso. Brasil. Mas tinham 3 itens necessariamente que tinha que seguir. Então, o primeiro item era... Como é que é, gente? Eu não lembro os itens, mas um era irritar a tia bolsonarista. Válido. O segundo era... Gente, o segundo era ser um problema dentro da psicanálise.
E o terceiro era provocar o hipster, né? O curador hipster, era isso. Então, a tira bolsonarista, alguém da psicanálise e alguém ali como hipster. Eu falei, vou seguir fielmente esse tipo de narrativa. Pensei durante uns 2 dias, porque pra mim o processo é isso. Eu fico pensando, e aí eu enceno na minha cabeça. Eu enceno e fico pensando, se isso não der certo, eu faço o quê? Se isso... Enfim, é esse o meu processo de criação. Se isso não der certo, eu faço o quê? Depois, dependendo do que eu desenho, eu penso, se isso não der certo, eu faço o quê? Para mim, isso dá vantagem, né, enquanto eu trabalho, porque eu vou tentando pensar, se não der certo, eu faço o quê, né? Eu espero, faço lá e depois vejo se vai dar certo ou errado. Para mim não funciona, que daí eu vou ficar chateado, vou ficar desesperado e não tem um plano C, um plano D. Então eu tento, hipoteticamente, já criar ali no meu campo imaginário o que eu tô fazendo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Beleza, cria narrativa. Então na narrativa, o que eu faço? Eu pego um discurso específico de um presidente específico do Brasil, na atualidade, né? Um discurso ali, né? Que maravilha, né? Um discurso específico dele, que não foi difícil achar, estão todos no YouTube, tem vários, um discurso nada gentil. E aí eu pego um livro que as pessoas chamam de uma escrita sagrada, em específico também, e pego uma vela, mas ela tem o formato de pênis que eu ganhei de um outro artista, que fez um trabalho sobre pênis, dildo também, para ridicularizar e chamar atenção. E aí eu crio uma narrativa com isso. Mas daí eu não tenho estrutura, eu não tenho tripé, eu não tenho negócio, não tenho nada, né? Como é que você vai fazer isso, né, Rodrigo? Como é que você vai criar? Como é que você vai filmar o celular? Se você precisa das 2 mãos? Vai chamar o companheiro pra fazer? É outra coisa que eu não gosto. Eu não gosto. Aí que tá. Eu não gosto. Gente, eu gosto de trabalhar sozinho. No limite, eu gosto de chamar alguém pra fazer algo bem específico. Eu digo, você vai fazer isso aqui, ó. Como eu fiz com o Gabriel. Em 2019, ele filmou. Eu expliquei pra ele, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Quando acabar, vai ser isso. Dito e feito. Ele foi lá, deu play e ficou esperando eu terminar o vídeo. E aí em casa, num domingo, de ressaca que eu tava, raramente eu bebo, mas pra mim, beber pouco já é sinal de ressaca. Aí eu levantei pela manhã no domingo, eu tinha que até aquele dia pra mandar e pensei, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso colocar o celular suspenso. Então eu fiz, eu criei um negócio lá, uma artimanha para deixar o celular suspenso e poder manusear aqui com o trabalho. Então esse foi o meu último trabalho. Como era votação aberta, a gente ficava ali votando, né? Eu pedindo ajuda para os colegas, gente, vota no meu trabalho, né? Para eu chegar como finalista. Os 3 vídeos mais votados chegariam à final. O que acontece? Acontece que essas meninas colocaram em seus stories ou foi denúncia ou a própria varredura do Instagram entendeu como um conteúdo impróprio e excluiu. Então ele derrubou o vídeo. Quando derrubou, elas entenderam, bom, se derrubou a política de privacidade dessa rede social, vale a pena. Automaticamente vai pra final. Então, valeu a pena. A primeira vez na vida que um trabalho meu é derrubado, que eu tive vários, né, nessa plataforma virtual aí, que a gente sabe qual é, que eu vou pra final. Ganhei, não ganhei, mas eu fui pra final e eu fiquei bem feliz, porque assim, é um trabalho que veio da região norte, que veio de Rondônia. Sim. É um trabalho que tem uma narrativa, por conta disso acabei criando outras conexões com artistas, né? As meninas que ganharam fizeram um trabalho maravilhoso também, maravilhoso, fantástico. E aí é isso também no campo do trabalho da performance, né? Você vai criando enredamentos e vai criando conexões com outras pessoas artistas. Então, isso para mim é mágico, né? A gente não tem grana nesse sentido de incentivo do Estado para o trabalho. Até porque também performance é vista como... Se é vista já como dentro da arte marginal, para quem nem entende ou nem quer entender arte, é palhaçada e putaria e prevaricação. Né? Às vezes é, mas às vezes é feita para ser isso. É essa provocação.
né? E aí as pessoas, mas vocês performers gostam de ficar pelado. Não, gente, a gente não tem performer que nunca tira roupa, não é isso. Não é performar é tirar roupa. Não é isso. A performance também é essa ideia de provocar o sujeito sobre os nossos corpos também. É incomodar, né? É incomodar. Se incomodou, se bateu. É criar um ruído. Sim. Ai, Rodrigo, foi incrível a nossa entrevista. Mas já? E já encerramos. Por mim, continuava até o próximo. Ó, dependendo do nosso sucesso aí, você volta pra comemorar 1 ano de aniversário, né? Se É tudo der verdade. certo, claro, a gente tem que comemorar com o que nos deu acesso. Divulga pra gente as redes sociais, pro pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, como te encontra. Vamos lá. É sempre um risco, né? Mas quem quiser me encontrar, eu estou em Vilhena, Rondônia. No momento eu estou recusando café, né? Por motivos de pandemia. O meu arromba no IG é PC Casteleira. @PC Casteleira. Sou eu lá. É um perfil aberto, então de vez em quando eu deixo ele aberto, de vez em quando eu deixo ele fechado. Eu fico nesse processo. Porque quando deixa fechado, às vezes eu perco possibilidades de contato mesmo, né? Com pessoas e tal. Bem estranho isso. E daí, deixar aberto também é sempre um risco, porque a gente pode receber ataques, né, mesmo, ou da própria programação da plataforma ou dos sujeitos. Mas enfim, né? É isso. Me encontrem no PC Casteleira. E no Bragcast também, para quem quiser acompanhar. Então tá bom, obrigada. Bom, gente, esse foi o programa piloto do Bragcast. Para acompanhar todas as nossas entrevistas, sigam as redes sociais, Instagram, Facebook e nos comentários ou até mesmo na DM, deixa a sugestão de entrevistados, perguntas, que a toda semana a gente vai estar divulgando quem é o convidado. Muito obrigado e ficamos por aqui.